Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 11 de março, começando aí mais uma semana com vocês. Então já desejo aí a todos uma excelente semana, de bons resultados, bom trabalho, tudo de bom para todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, sou analista técnico aqui na DB Invest, vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado, vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje vem para fechar em queda, mais uma vez, de 0,63%, está confirmando um fechamento abaixo de um suporte do gráfico diário. A gente vai dar uma olhadinha nele aí. Vamos falar de mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações de swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de sexta-feira, tá bom? Então, se você deixou o seu pedido lá, muito provavelmente ele vai ser atendido. O que eu digo muito provavelmente? Que ativos que eu falei muito especificamente aí na live hoje pela manhã, eu acabei tirando, ou se repetiu de sexta-feira para hoje e o ativo não mudou nada, né? Tá ali subindo 1%, que não muda nada mesmo, tá? Então eu tirei mesmo, tá bom? Para dar espaço para outros ativos, ok? Então vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo aqui para ajudar a gente no canal. Se você não for inscrito, fica o meu convite aí para que você se inscreva, se você gostar, é claro, desse conteúdo, tá bom? E nos comentários aí embaixo, vocês já sabem, o pedido de vocês para ser comentado na análise de fechamento de amanhã, se tiver liquidez e não for repetido de hoje, tá bom? Repetido só se, assim, subiu, cair 5%, 7%, 20%, mudando completamente o cenário. Aí pode ser que eu repita o papel aqui. Caso contrário, eu vou manter aí de ficar tirando eles da lista, tá bom? Bora lá, vinheta na tela. Bora lá, pessoal. Ibovespa aí na tela, para quem pulou a vinheta, gentilmente deixe o seu joinha, não se esqueça, tá bom? Ibovespa no dia de hoje vindo para fechar com queda de 0,65%, faltam aí 5 minutos para entrar em leilão, tá bom? Estou fazendo um pouquinho mais cedo aqui essa gravação, são 4h49, 4h50 aí basicamente, tá? Então vindo para confirmar um fechamento abaixo do último fechamento ali na faixa dos 126.600, que era um nível de suporte aí, tá? Então ainda nessa região, ainda trabalhando, Ibovespa nessa região, mas confirmando o fechamento abaixo, reforçando a expectativa de ter a continuidade deste movimento. Tem um outro suportezinho aqui no 125.600, nada muito relevante. Depois dele, a faixa dos 123 mil pontos, seria um próximo nível, e depois a média ali de 200 períodos no gráfico diário de 121.500 pontos, tá? Então, esses seriam os próximos níveis de suporte aí do Ibovespa. Quase aqui perdendo a mínima já da semana anterior, o que já caracterizaria aí um novo movimento de baixa, reforçando ainda mais essa expectativa negativa que eu acabei de mencionar, tá bom? No gráfico mensal, a gente já teve a perda da mínima no mês anterior, tá bom? Basicamente é do 875, já dos 2 meses anteriores aqui praticamente, tá? Então, já estamos aí num processo de correção de médio prazo também no nosso índice, tá? Falando aqui agora então, assim, expectativa de continuidade deste movimento, tá, pessoal? Por mais que tenha alguma tentativa de recuperação aqui, inicialmente, enquanto não voltar para cima dos 128.300, o foco ainda seria em ter algo mais para baixo, realmente. Mini índice, na sessão de hoje, aí apresentando aqui uma queda de 0,67%. Deixa eu só ver se está certo. Voltando aqui. Queda de 0,7%. Ainda não fechou o leilão, está próximo de fechar, ainda trabalhando nessa região de fundos anteriores também. Gráfico de 120 minutos, esse monte de linha aí, porque basicamente aí a gente conversando sobre aí na sala ao vivo, tá? Mas a gente pode tirar aqui os desenhos se vocês quiserem, vamos lá, exibir estudos, pronto, para ficar mais limpo, né? Então a gente teve aí um gap de baixa sendo apresentado na abertura, dando sequência aqui no topo. Tinha comentado para o pessoal que a correção tinha sido um pouquinho curta para já romper isso aqui de uma vez. Realmente ele ficou um pouquinho mais travado, né? Mas agora sim tem uma boa probabilidade de poder perder aqui a região dos 127.100. Caso seja perdido, próximo suporte vai ficar na faixa dos 126.700 a 126.580, que seriam as mínimas aí dos fundos anteriores, tá? Então, poderíamos ter o Ibov buscando essa região aí. Então, meu foco vai ser mais na ponta vendedora nas próximas sessões. Enquanto não voltar a ser negociado acima da média, ou esticar muito para bater num nível de suporte, meu foco vai ser na venda e não na compra aí no índice. Falando do dólar, a gente tem aí o dólar apresentando uma estabilidade na sessão,
chegou a subir aí, basicamente 0,3, chegou a cair aí 0,45 e vindo para fechar próximo do 0 a 0. Gráfico de 120 minutos, a gente consegue aí ver aquela indefinição ainda no dólar, tá? Lá em cima, batendo uma região importante de resistência, a gente pegou uma comprinha aqui, inclusive, chegou a pagar aí 9 pontos, se não me engano, tá? Da operação aqui, eu acabei que eu não peguei o meu alvo, que eram de 10 pontos, mas saímos aí no stop gain, tá? Enfim, lá em cima segurou na região de resistência e pancadaça para baixo, caindo 40 pontos, tá? 40 pontos da máxima até a mínima. Pelo menos andou, né? A gente via o dólar aí travado, andando 12, 14, 16 pontos no dia, dava até arrepio aí, né? Parecia que a B3 tinha tirado aí o dólar de negociação, né? Enfim, gerou sinal de fundo em cima da média aqui, foco ainda na ponta compradora, tentando mais uma vez ali buscar a região do 5 até os 5,010, 5,019, basicamente, que seria esse último fechamento, tá? Então, podendo aí mais uma vez testar esses níveis de preço, tá? Só anula aí essa expectativa se voltar para baixo da média móvel e principalmente perder o último fundo aí nos 4,966. Portanto, meu foco ainda é mais na ponta compradora aí pro dólar, tá? DI, a gente tem aí na sessão de hoje uma queda de 0,36. Então, como a gente comentava, esse repique até a média aumentava a probabilidade de um novo sinal negativo na sequência, veio sendo apresentado no dia de hoje. Vamos ver se dá continuidade aí a partir de agora. Então, belo candle, inclusive, aqui, engolindo totalmente o candle de alto, tá? A expectativa realmente aí mais negativa de poder ter algo mais para baixo, em linha com o que a gente já vinha comentando. Petrobras, na sessão de hoje, vindo para fechar em queda de 1%. A Petro aí que abriu no gapzinho de baixa, esses mesmos 1% praticamente, chegou a ser negociada com alta de 4,6%, tá? Puxando bem o índice para cima e olha só, devolveu, tá? Inclusive na sessão chegou a cair 2,4 também. Eu comentei aí, né, com o pessoal, tá, que a expectativa ainda é mais baixista, pessoal. A gente tem um gapzinho para ser fechado aqui na faixa dos 34,62, caso dê sequência, e aí o suporte mais relevante vai ficar nos 33,20, tá? Então, depois dessa estilingaria se a Petro fizesse isso aqui a partir de agora, tá? Não me surpreenderia se ela fizesse isso daqui a partir de agora, tá? Batendo lá no suporte dos 33,20, direto, sem correção, gerando sinal de alta, aqui daria para tentar arriscar uma compra contra a tendência, tentando pegar aí algum repique, não é reversão, tá? É repique, tá? Então, daria para ficar atento nesse sentido aí, tá legal? Mas tem que vir esticado aqui realmente esse movimento, tá? Não pode fazer isso aqui, por exemplo, fica travando aí no meio do caminho, tá? Tem que vir de uma vez, tá bom? E bater lá e gerar esse sinalzinho de fundo, tá bom? Então a expectativa ainda segue mais negativa aí para a Petro. Inclusive a gente tinha comentado a resistência que tinha nela e hoje, nos 37,53, foi lá bater e respeitou bem, né? Então segue o viés negativo. A Vale, na sessão de hoje, abriu com gap de fuga, caindo aí 3%, acabou de entrar em leilão, fugiu aqui desse suporte de fundos anteriores, tá bom? A partir de agora, a gente tem como novo suporte a região do 6365, quase foi testada, a mínima de hoje 6372. Depois desse suporte, a gente tem esse gapzinho aqui na faixa do 6115, que basicamente é esse suporte aqui, menor fechamento, nada muito longe aí, R$ 60,78, tá? Então, perdendo esse nível de preço aqui no 63,50, a gente poderia ter aí a Vale buscando mais uma vez os 61, tá bom? Fiquem atentos aos vendidos aí em Vale e aos que estão comprados em Vale, hoje, com esse gap de fuga, acionou a saída aí da posição, tá legal? Para quem assistiu aí o vídeo de oportunidades da semana, a gente viu, né, que a gente comentou sobre a Vale, podendo aí apresentar o rompimento dessa lateralização aqui exatamente nessa semana. Foi enviado ontem, domingo, tá? Aí dentro da área de membros, tá bom? O vídeo falando, olha, é possível que a gente tenha aí o rompimento dessa região sendo apresentado, tá? Então, para quem tiver interesse, seria uma possibilidade de adiantar aí, né? Seria uma perda de mínimo. O problema foi que já veio com um gap de fuga, tá? De qualquer maneira, foi apresentado para essa semana a Vale, tá bom? Então, para os membros do canal aí. Tem outros ativos que foram comentados lá nesse vídeo, tá? Mas a Vale a gente falou aí para os assinantes do canal. Expectativa negativa, então segue ainda a probabilidade de continuidade deste movimento. Falando aqui agora das recomendações de swing trade. Começando por Pets, que no dia de hoje apresentou aí estabilidade, tá, pessoal? Depois de um forte candle de alta, um candle de indefinição,
eu abri uma posição de compra na PET, tentando pegar algo mais para cima aqui, tá bom? Então, estou posicionado, acreditando que pode ter ainda a continuidade desse repique de curto a médio prazo, tá? Sigo posicionado aí na compra de Duke, que quase acionou a minha saída ali, tá bom? Não pegou na minha saída, que já está no preço de entrada, tá? Então, não tem mais risco nessa operação, tá? Então, a gente segue posicionado na compra. E sigo posicionado ainda na venda de BRSR6, que hoje fechou com leve queda de 0,13 aí. Vamos ver se acelera aqui esse movimento de baixo, tá travado aqui ainda, mas como não conseguiu retorno para cima da média, sigo posicionado muito bem-vindo, tá? Para esse conteúdo gratuito aqui diário para vocês. Vibra, na sessão de hoje, alta de 1,17%, gerando uma sinalização de fundo em cima da região da média do gráfico semanal. Comentei na live hoje que eu não abriria essa posição de compra de swing trade. Por quê? Eu não quero competir contra esse baita candle de baixo do semanal. Tá? Então, esse daí eu fico de fora. Para quem abriu a posição, stop abaixo da mínima nos 23,60. Tá? Vai ter resistência na média nos 24,92. Depois a região ali de mínimas, nos 25,65 e o fechamento do gap. Tá? Isso se conseguir devolver esse candle de baixo que eu mencionei do gráfico semanal. Tá? Eu não teria aberto, mais uma vez, aí, essa compra em Vibra. Tá? Caixa Seguridade, na sessão de hoje, aí, queda de 0,5, basicamente aí, mais um candle de correção, depois de, na sexta-feira, ter apresentado queda de 4% e conseguiu se recuperar aí, né? Expectativa de poder ter algo um pouquinho mais aqui de lado, tá? Ou ainda no movimento de baixo, buscando a região da média, nos 15 e 13. O foco seria na compra após um novo sinal de alta, tá, pessoal? O papel seguia travado, respeitando bem essa região de resistência de 3 topos anteriores e ocorreu um rompimento. Então, não vejo compra aqui. Hoje não deu compra nessa expressão de máxima, tá? Não deu porque o stop ficaria gigantesco, tá? Então, não deu mesmo, tecnicamente, compra aqui na caixa, tá? Quem comprou aí foi teimoso, ou teimosa. Então, teria que aguardar realmente aí uma correçãozinha sendo apresentada para ter uma melhor relação risco-retorno aqui no papel, tá, pessoal? Não adianta ficar forçando a barra também, tá? Falando agora de Uzi Minas, na sessão de hoje, queda de 4,33%. Uzi Minas aí que reverteu o grande candle de baixo de sexta-feira. Portanto, para quem tinha aí aberto uma sinalização, uma compra na sinalização de fundo, acionou aí a saída no dia de hoje, tá? É possível que a gente tenha correção sendo apresentada ainda em direção à média do semanal, lá nos R$ 9,50, tá? Tem um vazio técnico aqui, até chegar nessa região da média, mais região de topo anterior aqui, tá? Então, realmente aí não faz sentido mais manter a posição nem de curto prazo, nem de médio prazo aí no papel, tá legal? Olharia com bons olhos ainda a compra nos 9,50, dependendo da maneira como chegar lá, tá? E quando eu digo dependendo, é se vier com uma correção saudável. Agora, se vier uma pancada, aí eu já não gosto. CPL6, na sessão de hoje, queda de 1,86%, revertendo o candle de alta de sexta-feira também, reforçando, então, a expectativa de continuar ainda a sua busca na região da média móvel, nos R$10 ali, média móvel do gráfico semanal. Porém, o semanal está corrigindo bonitinho, então ainda dá para ficar atento aí para quem tem interesse, em uma comprinha próximo desse nível de preço. Deixar um stopzinho curto e gerar essa sinalização de fundo, faz sentido aí a compra, tecnicamente falando, tentando pegar aqui algo mais para cima, tá? Se a gente olhar bem aí, está bem definido aqui no curtíssimo prazo. Então tem spot importante nos R$10 aí, tá? Agora, se confirmar o fechamento abaixo, pode abrir um pouquinho mais aí o espaço para o papel. Vivara, na sessão de hoje, baita queda de 2,92%. Um papel aí que eu comentei na live hoje também, que tinha um viés mais negativo, eu não olharia para compra, apesar de ter segurado nesse fundo anterior. Não estava caindo, nem estava caindo, na verdade, estava subindo no começo da live aí. Comentei, olha, no máximo a compra na reversão do topo, não ocorreu. Então, realmente aí, vindo para confirmar, se perder essa faixa dos 31,40, confirma um pivôzinho de baixa e aí abre espaço para buscar a região dos 29,60, 29,70. Seria a região da média móvel aí do gráfico mensal, seria também a de 200 períodos no gráfico diário. O GPA3, na sessão de hoje, queda de 1,8%, segue no seu movimento de baixa, a favor da correção de médio prazo. Ainda tem espaço para poder buscar a região dos 27,40, 27,45, tá? Batendo ali, dá para tentar arriscar alguma comprinha de repique, mas aí provavelmente a gente vai ter um sinalzinho negativo lá no gráfico mensal. Então, assim,
eu pensaria 2, 3, até 4 vezes aí antes de abrir essa compra aqui, tá? Infelizmente aí, desculpa aí quem tá comprado, ou quem tem interesse em compra, mas vamos ver, assim, se demorar para cair, ok, assim, mas ainda assim eu ficaria com o pé atrás, tá bom? O movimento tá bem esticado aí no gráfico mensal, são basicamente 14 meses consecutivos dentro deste movimento, então me deixa realmente com o pé atrás aí, tá? Eu abri posição tão alta assim, num nível de preço tão alto, tá? Uma correção maior aí de médio prazo seria mais saudável, tá? Mas tem esse suporte importante nos 27,40. Bradesco, na sessão de hoje, alta de 0,72. Segue aí na tentativa de voltar para cima da média móvel aqui, ainda respeitando a região de resistência aqui desse leve topinho aí nos R$14, tá, pessoal? O máximo aí de hoje foi nos 13,97. Confirmando o fechamento acima, aumenta aí a probabilidade de buscar a média no semanal, nos 14,66. Olha só como esse grande candle de baixa ainda tem muita representatividade aqui no gráfico, né? Basicamente, a gente tentou invadiu o quê? Uns 10%, nem isso dele aqui. Então, realmente, aí a pressão vendedora que veio aqui em Bradesco foi, assim, muito relevante, tá? Então, os compradores realmente precisam apresentar sinais de força aí para ter a possibilidade desse repique acontecendo, e essa média semanal seria praticamente aí 50% dessa barra de baixa. Então, assim, um cenário bem desafiador ainda para o Bradesco, tá? Começa a retomar um viés mais positivo acima dos R$15, um sinal de fundo, um sinal positivo, tá? Se não, realmente aí segue o desafio para a BBDC4. Falando agora de DXCO3, Dexco, na sessão de hoje apresentando aí uma queda de 0,85, chegou a esboçar uma alta, mas respeitando essa região aí de 2 topos anteriores, né? Essa mais recente, essa outra um pouquinho mais antiga. Semanal está dentro de um sinal de fundo, a gente ainda tem a possibilidade de continuidade deste movimento. Meu gráfico de 120 minutos. Para quem tem interesse em compra aí no papel, dá para ficar de olho aí no gráfico de 120, tá? No intraday. Girou um sinalzinho de fundo aí, joga o stop na volatilidade, melhora aí abaixo dos R$8 e tenta pegar aí a continuidade do movimento pelo diário, tá? Seria essa a tentativa, tá bom? Seria uma comprinha aqui, joga o stop lá embaixo, se resolver andar, você está dentro da operação, tá? Pegar a compra na operação de máxima do diário, o stop ficaria muito grande. Olha só a diferença, né? De stop. Então, olhar para o gráfico de 120 minutos faria um pouquinho mais sentido. Mas não está aquele ativo aí tão bem alinhado assim, tá? Então, cuidado. Semanal, mensal lá, por exemplo, ainda são 1, 2, 3, 4, 5 meses dentro de 3 de queda aqui, tá? Então, não tem essa força toda compradora aí. E por fim, BIF3 aí praticamente estável, 0,15 aí de queda na sessão, chegou a subir algo próximo aí de 1,5%, nada muito representativo, tentou retomar aqui um sinalzinho de fundo, se der continuidade, tem mais uma vez resistência ali nos R$7, tá? Se a gente olhar para o médio prazo, semanal, pessoal, segue ainda numa tendência de baixa bem definida, tá? E a possibilidade de gerar um novo sinalzinho de topo por aqui ainda existe, né? Seja nessa semana ou na próxima semana, tá? Então, bastante cuidado mesmo aí para quem está comprado aqui no curtíssimo prazo. Deixarei o stop aí no máximo nos R$6,55, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. A gente se vê amanhã, mais uma vez, na nossa live, a partir das 8h45 da manhã. Um abraço, não esqueça do seu joinha e até mais.